Vamos iniciar nossa aula sobre o capítulo 5, diferença sobre vetores de médias. Já falamos fizemos uma introdução, falamos dos estimadores de máxima verossimilhança, máximo likelihood em inglês, e nessa sessão vamos falar dos testes sobre vetores de médias de populações normais. Nós vamos dividir essa sessão em 3 partes. Então, nessa primeira aula eu vou fazer uma introdução aos testes de hipóteses, de uma maneira geral. Na segunda parte eu vou falar sobre os testes de hipóteses com covariância populacional conhecida e na terceira com covariância populacional desconhecida. Talvez eu tenha que dividir a última sessão em mais de 2 partes, mas veremos. O interesse, quando a gente faz teste do vetor de médias, é na hipótese sobre um parâmetro geral, né, de uma forma geral, melhor dizendo, o interesse, quando a gente tem interesse em testar a hipótese sobre um parâmetro θ, que é um vetor de parâmetros, pode ser médias, covariâncias, desde que a gente empilhe na forma de um vetor. Então esse θ aqui pode representar variâncias, covariâncias, médias, tudo junto, né, hipóteses simultâneas, geral. É claro que aqui nesse capítulo nós vamos fechar nos vetores de médias, então nosso θ vai ser o nosso μ. Mas imaginemos que nós tenhamos S parâmetros, então ele está num subespaço paramétrico, RS, esse subespaço paramétrico ele está restrito pela hipótese do espaço paramétrico, ele está restrito a hipótese que nós fizemos, algumas restrições que nós vamos fazer a respeito desse parâmetro. Então, o que vai acontecer se nós fizermos restrição a respeito desse parâmetro? Ou de parte desses parâmetros. Então, esse subespaço é conhecido como conjunto nulo e é representado por ômega zero, que está contido, né, que é um subconjunto do RS. Nesse subespaço, correspondente às restrições impostas do espaço paramétrico, o que acontece? A hipótese nula equivale ao que a gente chama de espaço restrito. E o que a gente já tinha colocado lá, o ômega ser um índice zero, que a gente tinha apresentado, é o espaço paramétrico irrestrito. Nós não fazemos restrição nenhuma sobre esse vetor de parâmetros. Então, a solução para o teste de hipótese a respeito desse parâmetro, que vai estar restrito sobre alguma afirmativa que nós vamos fazer sobre H0, e nossa solução para ele será uma solução nesse subespaço restrito, a solução do teste de hipótese, em termos de uma região de rejeição, R, que nós vamos chamar, é um conjunto de valores do espaço amostral, dos resultados do experimento, que levam à decisão de rejeitar essa hipótese H0. Então, quais os possíveis conjuntos de dados observados que vão levar à rejeição, são dados do nosso espaço amostral, dos resultados do nosso experimento, que vão levar à rejeição da hipótese H0 em favor de uma hipótese alternativa H1, que é chamada de espaço restrito. Na H1 não fazemos restrição nenhuma a respeito do nosso vetor de parâmetros. Então, nós estamos no espaço restrito. Quando nós estimamos no capítulo anterior, por máxima verossimilhança, o vetor de médias e a matriz de variância e covariância, nós estimamos nesse espaço irrestrito, que nós não pusemos H0, nem falamos em hipótese naquele caso. Então, nós chamamos esse espaço restrito de ômega, e o espaço restrito pela H0, nós vamos fazer alguma restrição sobre um conjunto desses parâmetros, um subconjunto desses parâmetros, nós vamos chamar de ômega zero. A construção dessa região R baseia-se na premissa de que o erro tipo 1 é controlado em um nível alfa, ou seja, a probabilidade de rejeitar a hipótese nula, dado que ela é verdadeira, deve ser um valor pré-fixado de 100 vezes alfa por cento, né, num nível nominal alfa. Então a probabilidade de rejeitar H0, dado H0 verdadeira, é igual a alfa. É isso que nós vamos fazer. Então, com isso, nós construímos essa região que vai depender do conjunto de dados. Então, dado um conjunto de dados, se ele pertencer a essa região do espaço amostral que leva à rejeição, ou seja, que nossa estatística vai cair nessa região de rejeição, nós vamos rejeitar a hipótese H0. Caso contrário, não. Assim, determinar R é achar o
o supremo do θ pertencente ao ômega restrito, tal que a probabilidade de observar os dados, que a probabilidade de nossos dados pertencer à região R, dado θ, né, é igual a alfa. Então, qual é o θ que maximiza essa probabilidade de encontrarmos o y, nossos valores aleatórios, nas matrizes de dados, na região de rejeição, ou seja, esse subconjunto do espaço amostral das variáveis aleatórias observadas. Alfa é um número entre 0 e 1, y é a matriz de dados n por p, e alfa é o nível pré-fixado de significância do teste. Então, o valor supremo dessa probabilidade igual a alfa vai nos dar a região de rejeição. A distribuição de YJ em RP depende do parâmetro θ. E, obviamente, né? Então nós temos sempre uma distribuição de uma variável aleatória indexada pelo vetor de parâmetro. Por exemplo, se o YJ é normal multivariado, então o YJ, a distribuição dele vai depender do μ e do sigma, né? Que são os parâmetros que a gente pode empilhar num vetor θ que eu estou chamando aqui. Então aqui eu estou falando de uma coisa bem geral, não cheguei nas médias, nem estou falando de normalidade por enquanto. Então, se considerarmos as hipóteses, H0, θ pertencente a esse espaço restrito, e contra H1, θ pertencente a um espaço geral, espaço paramétrico global e restrito, então nós podemos criar uma regra de decisão da seguinte forma: se L de ômega 0, né, dado que é a nossa função de verossimilhança, no máximo, qual é o θ chapéu, né, qual o valor do θ, que nós chamamos de θ chapéu, que vai maximizar essa L ômega 0, ou seja, L, a função de verossimilhança, sob a condição de que o nosso θ está restrito à hipótese que nós fizemos sobre ele, que pertence, nosso θ está nessa região ômega 0. Então, qual é o máximo da função de verossimilhança para o espaço restrito? Restrito pela imposição da hipótese H0. E se L ômega, θ chapéu, então uma outra solução para o θ aqui, mas no espaço paramétrico irrestrito agora, que foi aquela que nós achamos no caso normal para μ e sigma, lá nós achamos os valores μ chapéu e sigma chapéu, e aqui lá nos deu o máximo dessa função aqui. Né, naquele caso particular, o máximo do espaço irrestrito, da função de verossimilhança para o espaço irrestrito, utilizamos a razão de verossimilhança para construir essa região que vai definir se devemos rejeitar ou não a hipótese. Então, se nós criarmos essa estatística, lambda, que é a razão da nossa função de verossimilhança máxima, com o estimador θ chapéu no espaço restrito, sob o máximo da função de verossimilhança, com o nosso estimador agora outro valor, não são os mesmos, tá? No espaço irrestrito, em geral não são os mesmos. Então essa razão aqui, nós vamos chamar de lambda, vai ser o critério, vai ser baseado nela. Nós vamos estabelecer um critério que vai definir a decisão de decidirmos sobre H0, se não rejeitamos H0, ou se rejeitamos H0. Então, a favor de H0 ou contrário a H0, a favor de H1. Se a razão de verossimilhanças em seu máximo é grande, né, então, se essa razão das verossimilhanças nos seus respectivos máximos, o máximo disso aqui sobre H0, o máximo da função de verossimilhança sobre H1, que é o espaço paramétrico restrito. Se isso for grande, H0 é mais provável. E se a razão, porque o numerador em relação ao denominador tem uma relação grande. Se essa razão das verossimilhanças for pequena, o H1 deve ser escolhido. Então, é a razão das verossimilhanças, nos seus máximos. Né? Então, a gente deve falar teste da razão de verossimilhanças, e não de semelhança, porque são duas. Sobre H0, espaço restrito, e sobre espaço restrito. Então, nós temos, é mais verossímil
a H1 do que a H0. Caso contrário, se for grande, H0 é mais verossímil, mais provável que H1. Tá? Então, essa é a forma disso. Mas o que é grande e o que é pequeno? Então, nós estabelecemos isso com base num tamanho de teste que é uma probabilidade, que é a probabilidade alfa. Então, escolhemos uma região de rejeição H0 com base na distribuição de lambda para especificar um teste de tamanho alfa, em que o tamanho do teste refere-se ao tamanho definido em probabilidade da região de rejeição. Qual é a probabilidade de rejeitarmos H0? Ou seja, que nossos dados sejam provenientes da região de rejeição, condicionado ao fato de a hipótese nula ser verdadeira. Então, o tamanho do teste é a probabilidade de rejeitarmos H0, dado que H0 é verdadeiro. A dificuldade é estabelecer qual que seria a distribuição nula dessa estatística, para a gente tomar a decisão. Né? Lembrando que aqui nós temos estimadores, né? Então a nossa função de verossimilhança no seu maço também é uma variável aleatória, sobre outra variável aleatória, a razão da variável aleatória é uma variável aleatória. Então nós estamos falando da distribuição de uma variável aleatória. Por isso que a gente usa a letra maiúscula lá, preferencialmente. Então a dificuldade de estabelecer a distribuição nula de ômega é grande. Né? Então, segundo Moody, Greville e Voss, se o ômega 0 está contido no ômega, então se isso aqui esse subespaço é um subconjunto do subespaço restrito, com ômega 0 de dimensão S, né, um subespaço do RS, e o ômega, o irrestrito, de dimensão R, sob determinadas condições de regularidade, que vocês podem consultar em vários livros, inclusive aqueles que eu mencionei anteriormente na sessão anterior, aqueles 4 artigos que eu mencionei na aula anterior. Então, sobre essas determinadas condições, que vocês podem consultar nesses autores aqui, menos 2, ou naqueles outros, menos boa parte daqueles outros, menos 2 ln de lambda tem distribuição assintoticamente que quadrado, com R menos S graus de verdade, ou seja, é a dimensão do espaço irrestrito menos a dimensão do espaço restrito, R menos S graus de verdade. Então, nós quando vamos impor H0, nós temos restrições sobre alguns parâmetros, então nós diminuímos o número de parâmetros que nós vamos estimar, então o nosso S é menor, igual ao R, né? Ou, então, na maioria das situações, ele é menor que o R, portanto, que nós estamos impondo restrições sobre alguns deles, desse vetor de parâmetro θ. Então, se nós temos modelos alinhados, né, em que uma região, a restrita, está contida na irrestrita, essa quantidade aqui é uma Q quadrado assintoticamente. Então, teremos apenas distribuições aproximadas. Então, essa é a lógica. Nós vamos fazer a razão de verossimilhanças, obter a estatística, obter menos 2 ln de lambda dela. Vamos pegar o grau de liberdade associado aqui, quantos parâmetros nós estimamos aqui, quantos parâmetros nós vamos estimar aqui, e a diferença vai dar o grau de liberdade, que é esse R menos S aqui. Então, na próxima aula, a gente vai falar mais detalhes sobre isso. Né? Então, só para constar aqui, né, essa região que nós temos, né, nós vamos apresentar um teste para a média, especificamente. Essa região R que nós vamos ter, então, é dado pelo conjunto de dados amostrais, tal que, nós vamos chamar essa menos 2 ln de lambda, como é uma quantidade aleatória, é uma função dos nossos dados, vamos chamar de lambdazinho, lambdazão de y, é uma função de y, menos 2 ln de lambdazão é o lambdazinho. Se ele for maior que um Q quadrado, um quantio superior da distribuição de Q quadrado com R menos S graus de verdade. Com isso, a gente cria a região de rejeição. Então, se isso aqui acontecer, a gente rejeita a hipótese H0. Se isso não acontecer, a gente não rejeita a hipótese H0. Então, isso aí que vai ser chamado de grande ou pequeno,
a favor de H0 ou contrário a H0, quando nós mencionamos lá. Essa região de rejeição conduz a um teste cujo tamanho é apenas assintoticamente igual a alfa, pois a distribuição de Q quadrado apresentada vale somente assintoticamente. Em muitos casos, obtemos uma transformação monótona dessa estatística e, como ela é monótona, crescente ou decrescente, da estatística de razão de verossimilhança ou do seu logaritmo, da qual conhecemos a distribuição exata, ou seja, essa função vai ser função de uma quantidade que conhecemos a distribuição exata, e essa transformação é uma transformação monótona. Portanto, tomar a decisão em cima dessa distribuição aqui que a gente desconhece e usa assintoticamente Q quadrado, então é uma região que mantém aproximadamente o nível tamanho alfa, né, para o teste, tamanho do teste para alfa, a gente, em vez de usar isso aqui, a gente vai usar uma transformação disso, monótona, e portanto nós vamos ter uma distribuição exata, caso isso seja possível. Então, nós criamos uma região de tamanho exato, alfa, e, portanto, as nossas decisões serão exatas e o nosso teste será exato. Então, na próxima aula, eu vou falar sobre o problema de testar a hipótese sobre o vetor de médias, populações normais. Tem dois casos, com variância conhecida e desconhecida, eu vou falar do caso conhecido, tá? Então, essa é a lógica. Nós vamos apresentar o teste geral, testar a razão de verossimilhança geral com aproximação sintótica quadrada, e, quando for possível, vamos apresentar uma transformação monótona de uma quantidade conhecida que tem distribuição conhecida, por exemplo, a T2 de Rotterdam, ou outra distribuição qualquer que tenha distribuição exata Q quadrado, por exemplo, e aí usarmos a distribuição exata em vez de usar o menos 2ln de lambda como critério, que é o lambdazinho, né? Ok? Então, a gente precisa de modelos encaixados, R é a dimensão, né, do espaço irrestrito, e S, eu vou dar mais detalhes sobre isso, e essa é a dimensão do espaço paramétrico restrito. Essa diferença dá os graus de liberdade para a gente consultar na distribuição de Q quadrado os valores, os quantias superiores, sem enviesar o % para tomarmos a decisão de rejeitar ou não a hipótese, ou seja, de definir a região de rejeição da hipótese. Então, dado um conjunto de dados, isso aqui fica fixo e ele vai ser maior ou menor que isso aqui. Nós vamos tomar a decisão se for maior, rejeitamos, se for menor, não está na região, não rejeitamos a hipótese. Então, até a próxima aula, muito obrigado por assistir, espero que tenha gostado.